Glória a Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus, com todos os amados, os irmãos que estão presentes, aqueles que estão nos ouvindo pela internet. Nós agradecemos a Deus por esta oportunidade tremenda que Ele está nos dando hoje, de adorarmos e louvarmos o nome dEle. Vamos abrir este momento, vamos orar a Deus, vamos ficar de pé. Amém. Vamos agradecer a Deus por esse momento, que é um momento dEle. Agora é o momento dEle, não é nosso. É dEle, louvor e glória para Ele, porque Ele é o nosso Deus, é Ele que cuida de nós. Ele cuida de nós todos os dias. Umas horinhas para Ele agora, porque Ele merece tudo de nós, tudo, porque Ele é bom, Ele é misericordioso, Ele é maravilhoso, Ele é um Deus poderoso, é o verdadeiro Deus, o Deus que cuida das nossas vidas. Amém? Vamos orar, irmãos? Vamos agradecer a Deus por isso. Querido Deus, nós te louvamos e exaltamos o teu santo nome nesta hora. Glorificamos a ti, Deus vivo, porque o Senhor nos permite nesse momento estarmos aqui juntos em um só Espírito, ó Deus. Glórias a ti por isso, em um só Espírito, para adorar e louvar o teu santo nome. Recebe, ó Deus, a nossa gratidão por todo o bem, por todas as maravilhas que o Senhor tem feito em nossas vidas. Temos tantos testemunhos em nosso meio, Pai, da tua obra, do teu socorro, da tua presença, da tua companhia constante conosco. Ó Deus vivo, como somos gratos a ti, porque o Senhor sempre está nos amparando, nos ajudando, nos erguendo quando caímos. Ó Pai, o teu bálsamo tem sido o nosso curativo, o teu Espírito tem sido o nosso companheiro, o nosso ensinador de justiça. As tuas promessas, todas elas têm se cumprido em nossas vidas. Pai, nós somos gratos a ti pelo alimento que o Senhor nos dá todos os dias, pela subsistência. Ó meu Senhor, nenhum Deus é como tu, nenhum Deus supera ao Senhor em força, em poder, em majestade. Tu és o Deus que socorre os teus filhos, tu és o Deus que está presente em nossas vidas. Portanto, meu Senhor, é com gratidão, é com muita gratidão, te prestamos esse culto que é teu. Não viemos aqui para assistir nada, Senhor. Estamos aqui para te adorar, meu Pai. Estamos aqui para proclamar para esta terra toda que há um Deus sobre este universo inteiro. É um Deus poderoso, um Deus que o próprio universo não pode conter. Pai querido, recebe a nossa gratidão e o nosso louvor nesta hora. Continua aqui conosco, Pai, passeando em nosso meio e nos abençoando, preparando-nos, ó Deus, para a mensagem que vai ser pregada em o nome santo do Senhor Jesus. Amém. Nós estamos no grupo da igreja, vamos louvar o Senhor, como o Pedro falou agora, o culto é dele, e vamos louvar o Senhor, porque vai dizer como ele é maravilhoso. Sua glória enche a terra e enche o céu. Quão formoso és, Rei do universo. Sua glória enche a terra e enche o céu. Sua glória enche a terra. Sua glória enche os céus, sua glória enche a vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Aleluia, Jesus. Maravilhoso é poder te Maravilhoso
Aleluia, Amém. Vamos bendito louvar o seja. Senhor, cantar o Senhor com o hino Quão Grande És Tu. Amém. Glória a Deus. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos, no céu azul de estrelas pontilhadas, o teu poder nos mostra a criação. Então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Quando eu medito em teu amor tão grande, teu filho dando ao mundo pra salvar, na cruz vertendo o seu precioso sangue, minha alma pode assim purificar. Então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu, grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. E quando enfim eu for ao céu subindo, contemplarei a glória do Senhor. Adorarei, gostarei para sempre. Quão grande és tu, meu Deus, hei de cantar. Então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Aleluia. Glória a Deus. Ainda de pé, meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 2. Nós vamos ler dos versos 19 ao 23. Evangelho segundo Mateus, capítulo 2, versos do 19 ao 23. Todos acharam? Vamos ver o que está escrito na santa palavra do Senhor Jesus. Diz assim as Escrituras Sagradas: Morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito, dizendo: levanta-te, toma o menino e sua mãe, e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe, e foi para a terra de Israel. E ouvindo que Arquelau reinava na Judéia, em lugar de Herodes, seu pai, receou ir para lá.
mas avisado num sonho, por divina revelação, foi para as partes da Galileia. E chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Podemos sentar, meus irmãos. Este texto, irmãos, ele conta o início de uma história, né? Uma história que eu espero em Deus, que Deus me dê toda a graça dele agora, nesse momento, para que eu possa retratá-la para os irmãos da forma como o Espírito Santo quer que eu faça. E aqui nós vemos José retornando do Egito. Por que José estava fazendo no Egito? O que José estava fazendo lá? Todos sabem que quando Maria estava grávida de Jesus, ela já estava no 9º mês de gravidez. Eles moravam, tanto Maria como José, eles moravam ali na Galileia, né? Precisamente aqui na cidade de Nazaré. E aí, na época, quem reinava era o imperador Augustus. E esse imperador resolveu fazer um recenseamento, e para isso todo mundo tinha que se voltar, né, para sua terra de origem, para que pudesse cumprir esse recenseamento. Muito bem. José, ele era da descendência de Davi, descendência direta do rei Davi, e ele tinha que voltar para Belém. Ali de Nazaré até Belém são 159 quilômetros. Na época, essa viagem ou era feita de camelo, ou era feita no lombo de um jumento. Só que Maria estava grávida, 9 meses. 159 quilômetros. Não precisa dizer como essa viagem deve ter sido penosa. Foi para lá, aí o restante da história os irmãos já conhecem. Jesus nasceu, mas logo a seguir o anjo avisou José que ele tinha que sair dali, porque Herodes ia procurar matar o menino. E aí José foi para o Egito. Passado 2 anos, mais ou menos, o anjo chegou para José e falou assim: agora você pode voltar, que quem queria matar o garoto já morreu, pode voltar. E aí ele intentava ir para a Judéia, né? Mas no coração dele ele ficou sabendo, né, durante a viagem, que Arquelau, o filho de Herodes, estava reinando no lugar do pai dele. Herodes tinha morrido, ele estava reinando. Então ele, com receio disso, tá, ele resolveu, falou assim: não vou para a Judéia não, eu vou para Galileia. E aí, chegando lá na Galileia, ele preferiu voltar para o local onde ele morava antes, Nazaré. E aí a nossa história começa. E é uma história muito interessante, porque se nós formos examinar e tentar entender por que José foi para Nazaré e qual é a intenção e o que Nazaré significa dentro desse contexto que eu vou falar hoje, a gente vai ter um entendimento de alguns princípios, de algumas coisas que muitas das vezes nós praticamos, ou falamos, ou pensamos, e eu creio que hoje Deus vai dar um entendimento melhor para todos nós, inclusive para mim também. Então vamos ver um pouquinho sobre o contexto da região, o contexto do local, tá? Muito bem. Essa região da Galileia, a Galileia era uma província, mas existiam outras províncias também, como lá na Judéia também a mesma coisa, né? E na Galileia haviam nações, outras nações que também estavam sob o domínio romano, mas eram nações que herdaram toda aquela cultura, né, greco-romana. Então aquela cultura helênica, né, que predominava no mundo na época, que foi a única coisa que os romanos não conseguiram desfazer, né? Essa cultura, o helenismo, ele predominava no mundo inteiro.
E aquela região ali da Galileia, como ela ficava muito próxima dessas nações que tinham essa cultura muito forte, tá? Ela conseguiu absorver um pouco disso. Lá na Judéia já era um pouco diferente. A Judéia, lá estava Jerusalém, que era o centro religioso da época, tinha aqueles cães farejadores chamados fariseus, né? Aquela turma do leão de chácara mesmo, que guardava a lei de forma ali severa e tinha tanta coisa para ser praticada pela lei. Então eles eram os supremos guardiães e eles preservavam, tá? A lei, da forma como deveria, pelo menos como eles achavam que deveria. E o centro de todo o culto em Israel era ali em Jerusalém. Então o que acontecia? Havia uma certa rivalidade entre os habitantes da Judéia e os habitantes da Galileia. Por quê? Porque como os habitantes da Galileia, eles receberam um pouco dessa cultura helênica, o que não acontecia com o pessoal da Judéia, os judeus de lá falavam assim, ó, essa turma aí, ó, não são lá muito crentes não, é um crente muito liberal, é o tipo do cristão que faz tudo. Então eles tinham muita rixa. Não era assim no início, mas essa coisa foi se acentuando à medida que o tempo foi passando. E o que aconteceu? Essa região era extremamente desprezada pelo pessoal da Judéia, pelos os detentores, né, os defensores do culto absoluto, como eles mesmo se titulavam, né? Muito bem. Uma outra coisa interessante, que também causava um pouco dessa rixa, era a pujança econômica que havia na Galileia. Ali era a rota de todo o comércio da região, ali passava tudo, né? Então, como ali ficava a principal estrada romana, chamada Via Maris, que é onde passava toda a linha de comércio ali, tinha o porto também, que Herodes tinha construído bem próximo dali. Então, a pujança econômica ali era muito forte na região, o que não acontecia lá na Judéia também. Então, isso também era outro fator complicador. Mas aí tem uma coisa interessante. Tem Nazaré. Tem Nazaré. Nazaré estava enfiada ali na Galileia. Só que Nazaré não existia. Nazaré nem estava no mapa. Nazaré era um lugar tão medíocre, um lugar tão pobre, um lugar tão ínfimo, tão pequeno, que nem no mapa constava. Para vocês terem uma noção, a cidade de Nazaré começou a ser mencionada como cidade, né? Cidade assim, a gente elogiando muito, porque, para vocês terem uma noção, esse arqueólogo aqui, vou dizer o nome do camarada, é um arqueólogo americano, deixa eu ver se eu acho o nome dele aqui. Ele, quando ele fez as escavações ali, de acordo com os objetos encontrados, com tudo mais que ele achou ali, ele estimou a população de Nazaré em torno de 480 habitantes. Um povoado, um lugar muito pequenininho. E era tão ínfimo, tão assim irrelevante, que os próprios habitantes da região nem conheciam o lugar, não tinha relevância nenhuma. Por que conhecer Nazaré? Por que conhecer Nazaré? Esse lugar tão sei lá o que, enfiado ali no meio da Galileia. Para vocês terem uma noção, o Flávio Joséfo, o grande historiador judeu, ali coladinho com os romanos, era o preferido, inclusive, dos imperadores romanos. Ele enumerou todas as cidades da região. Nazaré não entrou na lista. Um buraco, meus irmãos. Falando sério, um buraco. Um buraco para ninguém ir para lá, porque não tem nada para oferecer. Não tem emprego, não tem vida noturna, não tem coisas para fazer. Devia ser um lugar tedioso, embora as paisagens até hoje são lindíssimas. Ali de cima você tem o Vale de Jezreel, você vê o Monte Tabor, né? Você vê as outras montanhas importantes ali de Israel, mas o lugar, tirando a beleza natural, não servia para mais nada. E eu comecei a meditar nisso.
Comecei a pensar nisso. E Deus começou a falar no meu coração algumas coisas que eu não imaginava. O texto sagrado diz, logo no final dele, diz assim: e chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, porque, para que se cumprisse, presta atenção nisso, para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas, ele será chamado Nazareno. Jesus foi levado para esse lugar, não foi levado por acaso, foi uma coisa extremamente planejada, muito bem pensada por Deus. Mas por que levar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o dono de todo o universo para um lugar assim? Meu Deus, por que não levar Jesus lá para a Judéia? Lá que estava o templo de Jerusalém, lá estava a cidade santa, lá estava a origem do culto, o culto a Deus, aquele templo majestoso, magnífico, construído por Herodes. Ali estava o centro nervoso da cultura, ali a cidade vibrava, a região vibrava com tudo que acontecia ali. O que Jesus foi fazer em um lugar como Nazaré? Aí eu comecei a procurar o significado do nome Nazaré. Nazareno. Nazareno quer dizer separado. Aquele que está sendo separado, está sendo consagrado. Aí a coisa começa a tomar uma outra direção agora. Opa, nós estamos falando de um lugar cujo significado é: estou te separando, estou te colocando à parte. Então, isso aponta numa direção. Se eu estou sendo colocado à parte, é porque existe um propósito para mim. É porque alguma coisa vai acontecer comigo. E por isso Deus está me tirando de uma certa posição e me colocando numa outra para que esse propósito seja cumprido. Mas por que Nazaré? Meu Deus, por que Deus, o Deus Todo-Poderoso, pega o seu filho? Eu fico imaginando eu. Quando o meu primeiro filho nasceu, no terceiro a coisa já não estava mais assim não, eu confesso. Mas no primeiro filho, você tem todas as expectativas. Meu Deus do céu, esse menino vai falar inglês, espanhol, alemão, chinês, mandarim, vai falar tudo. Esse garoto vai estudar na melhor escola, esse menino vai... Você elenca todas as maravilhas que você vai fazer pelo teu filho quando ele nascer. Todo pai de primeira viagem é assim. Né? E eu fico imaginando, se eu, mero mortal, fazedor de mal, penso assim pelo meu filho, por que Deus pega Jesus e mete num buraco desse? Qual é o propósito disso? E aí Deus começou a ministrar no meu coração e começou a me colocar algumas coisas. Por que Deus fez isso? E Ele me deu 3 razões. 3 razões. 3 motivos por que Ele fez isso. Vamos para o primeiro motivo? Abram lá suas Bíblias. Isaías, capítulo 7, no verso 15. E olhem o que está escrito lá. Essa é a primeira razão. Isaías, capítulo 7, verso 15. Diz assim o texto: manteiga e mel comerá quando ele souber rejeitar o mal e escolher o bem. Vou ler novamente. Manteiga e mel comerá quando ele souber rejeitar o mal e escolher o bem. Se eu fosse parafrasear o que está escrito aqui nesse texto, eu colocaria da seguinte maneira: manteiga e mel ele vai comer para saber como rejeitar o mal e escolher o bem. Manteiga e mel ele vai comer para ele poder saber como rejeitar o mal e escolher o bem. Tem um líder chinês, cristão, um cara que eu particularmente admiro muito, já é falecido, escritor famoso chamado Watchman Nee. Ele trouxe uma ilustração sobre esse texto que eu nunca mais esqueci.
E ele colocou da seguinte maneira, ele disse assim: qual a substância na natureza, aliás, não existe nenhuma substância na natureza mais rica do que a manteiga. Agora, não é essa manteiga margarina que a gente compra aqui não é essa porcaria que tem no mercado não. A manteiga que ele está falando aqui, as crianças, tá, judias, isso antigamente, eles eram alimentados, o primeiro alimento dos camaradinhas era um composto, tá, do leite, uma coisa grossa, que se transformava, quando ele chama manteiga, mas é desse colostro que eles estão falando, tá? É de uma substância extremamente rica, vinda, oriunda do leite, e isso era dado para as crianças. Era o primeiro alimento delas, por isso que as crianças eram tudo parrudinha, tá? Porque elas comiam esse negócio. E aqui, o profeta Isaías, ele está reportando, ele está olhando para isso. E quando ele diz assim, quando ele fala da manteiga, porque não há na natureza nenhuma substância que tenha mais nutrientes e mais rica do que isso, do que esse colostro, do que essa manteiga que ele menciona aqui. Mas também não há na natureza nenhuma substância mais doce do que o mel. Aí o Otmani toma essa ilustração e diz o seguinte: nada é mais rico do que a graça do nosso Deus. Nada é mais rico do que a graça do nosso Deus, e nada é mais doce do que o seu amor. E aí, queridos, a gente começa a olhar para esse contexto. Jesus foi levado para um lugar para ficar longe de qualquer outra coisa que ele pudesse desviar a sua atenção. Jesus foi levado para uma situação onde ele seria privado de certas coisas que poderiam tirar essa atenção dele, tirar dele a possibilidade dele aprender, dele poder sorver isso que Deus queria dar para ele. Porque olha o que o texto diz aqui, aqui em Romanos, Romanos eu vou ler daqui a pouquinho, depois que eu terminar aqui. Aí eu vou dizer esse outro texto que eu quero falar. Então ele simplesmente, Deus colocou ele numa situação onde ele tinha que aprender verdadeiramente sobre a graça de Deus e sobre o amor dele. Jesus, quando começou a aprender as coisas, porque a Bíblia diz que ele aprendeu as coisas que ele aprendeu a obedecer através das coisas que sofreu. Ele foi privado de determinadas coisas. Ele foi privado de muitas situações na vida que uma criança normal teria, tá? Para poder ter foco e olhar para o principal, para aquilo que Deus queria mostrar para ele. E aí, o texto agora que eu vou ler em Romanos, capítulo 8, do verso 35 ao 39, deixa muito claro, mas muito claro mesmo, qual era a intenção de Deus naquele momento, na meninice de Jesus, quando Jesus estava aprendendo ainda todas as coisas, quando Jesus ainda estava se inteirando do que era a vida. E aqui nesse texto a gente percebe nitidamente, claramente, todas as intenções que estão dentro do coração de Deus, não somente para com Jesus naquela época, mas para conosco também. Romanos capítulo 8, de 35 a 39, eu vou ler, diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O que Deus está nos mostrando nesse texto, que o apóstolo Paulo está tentando nos fazer aqui, que para nós, às vezes nós lemos esse texto e passamos batido por cima dele, sem entendermos a sua essência.
a preciosidade desse amor, a preciosidade dessa preocupação de Deus, quando Ele diz assim: nada vai te separar de mim, nada vai impedir que eu cuide de você, nada vai acontecer com você enquanto você estiver comigo, enquanto eu estiver contigo. Você vai ter todo o meu cuidado, todo o meu zelo sobre você. Mas como é que nós podemos perceber estas coisas, meus irmãos? Quando a nossa atenção está desviada em outra direção. Deus não permitiu que Jesus fosse para esses lugares que eu mencionei agora há pouco, onde a cultura era exuberante, onde a efervescência da cidade era muito grande, onde o culto era maravilhoso, todo mundo pulando, era uma bênção. Deus precisava separar Jesus em um lugar, para que ele conhecesse aquilo que era puro, a essência, aonde mana a manteiga e o mel, onde ele pudesse obter a riqueza, a maravilha, a maravilhosa riqueza da graça de Jesus, a doçura do amor de Deus. E esse texto aqui retrata isso para nós, e esta era a intenção de Deus quando Jesus nasceu e quando Jesus começou a crescer. Deus precisava ministrar isso ao coração dele, e só podia fazer isso em um lugar isolado, em um canto, longe de todas as coisas que poderiam tirar a atenção. E aí eu comecei a olhar para a minha vida. E comecei a perceber quantas vezes Deus não fez isso comigo. Às vezes, Deus nos tira de uma determinada posição e nos coloca em outra, totalmente avesso à nossa vontade. Deixamos de ser o centro das atenções, né? Não recebemos mais os famosos tapinhas nas costas e nem o reconhecimento das pessoas. Os teus irmãos da igreja já não te olham mais como te olhavam antigamente. As pessoas no seu trabalho não te veem mais como o camarada, o cara, aquela pessoa que sabe tudo, aquela pessoa que tem muito para oferecer. Às vezes Deus faz isso com a gente. Ele nos tira de uma posição, nos afasta dela, para que Ele possa ministrar exatamente isso. Existe algo muito maior do que estas coisas para as quais você está olhando. Existe muito mais para eu te oferecer, mas para que você possa receber isso na sua vida, é necessário que a sua atenção esteja toda ela posta em mim. Lemos o texto quando Jesus diz: olhai para mim, olhem para mim, olhem para mim. Quando eu for erguido sobre a terra, salvarei todos aqueles que olharem para mim. Ou então, olhai para o autor e consumador da vossa fé, como está dizendo em Hebreus. Mas fazemos isso, irmãos? Será que nós fazemos isso? Vamos ser sinceros conosco mesmo. Será que nós fazemos isso? Será que eu faço isso? O tempo todo? Porque a atenção tem que ser absoluta. Essa atenção não é momentânea. Ela é toda hora, a todo momento. Os nossos olhos têm que estar sempre postos nele. Temos que viver para Ele, porque para Ele são todas as coisas. É o que a Bíblia diz. E Deus não podia permitir que Jesus tivesse a sua atenção desviada. Por isso Ele levou ele para Nazaré. Lembre-se, levou para ele para um lugar separado, um lugar de consagração, um lugar isolado, onde não tinha burburinho, onde não tinha nada. Nas nossas vidas isso pode significar diversas coisas. Um leito de hospital, por exemplo. Um leito de um hospital. A perda de um emprego. Ah, mas Cleito, peraí. É isso mesmo? É, meus irmãos, é isso mesmo. E vocês vão entender por quê. Nas outras duas razões que eu ainda vou falar. Às vezes Deus, por amor a nós, porque Deus sabe o quanto dependemos desse entendimento aqui. Ele sabia o quanto Jesus dependia disso para poder cumprir o seu ministério. E para que nós possamos cumprir o nosso, que também todos vocês vão entender como eu entendi, na hora que eu leio as outras duas razões. O importante é que nós sabemos que às vezes Deus nos destaca da multidão
nos destaca do negócio, nos tira da provisão. Nos tira da provisão. Agora há pouco estávamos falando, vamos encostar Deus na parede. Eu coloco Deus numa caixa de sapato, porque Ele falou, Ele vai fazer. Gente, Ele nos ama. E ninguém nos ama mais do que Ele. E muitas das vezes Ele é obrigado a fazer determinadas coisas que Ele mesmo não gostaria de fazer. Mas Ele o faz por amor a nós. E aí Ele nos afasta, nos leva para esse lugar de consagração, para esse lugar de separação, onde não tem burburinho, onde não tem os flashes sobre nós, onde as atenções não acontecem mais, onde a impotência nos domina. Você olha, eu não posso fazer nada, eu estou encurralado. É nesse momento que nós vamos conhecer o bem mais precioso, que é a graça de Jesus, que foi o que Paulo experimentou. Lembram-se de Paulo? Tá? O que Paulo fazia? Tinha alguma coisa que atormentava Paulo, dia e noite. Dia e noite Paulo era atormentado por isso. Isso o envergonhava, isso o colocava para baixo, isso o desanimava. E ele, a Bíblia diz que ele orou 3 vezes ao Senhor: Senhor, tira esse negócio de mim, afasta isso de mim, Senhor. Deus olhou para ele com um grande sorriso e disse: rapaz, a minha graça te basta. Como é que Paulo poderia conhecer essa graça rica, maravilhosa, essa manteiga, se ele não tivesse com essa situação sobre ele? Vocês vão me entender melhor. Pensa nisso. Mas existe uma segunda razão. E a segunda razão foi para ensinar Jesus a obediência. E aí vem um texto conhecido de todos, que está, deixa eu ver aqui, que o grampo pegou em cima, que está em Hebreus capítulo 5, nos versos 8 e 9. Hebreus capítulo 5, versos 8 e 9, que diz assim: ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E sendo ele consumado, veio ser a causa da eterna salvação para todos que lhe obedecem. E aqui, meus irmãos, tem algo difícil de falar, uma coisa bastante difícil de se falar. E eu tenho muito receio de falar sobre esse tema, porque é um tema muito profundo, porque se trata daquilo que está acontecendo na vida de outra pessoa, ou também na nossa própria vida, mas é um negócio profundo demais, que é a questão do sofrimento. E aí você vê assim, o texto dizendo que ainda que ele fosse filho, ainda que ele fosse o dono de todas as coisas, ainda que ele fosse o Rei dos reis, Senhor dos senhores, Senhor absoluto do universo, ele aprendeu a obediência por aquilo que ele padeceu, por aquilo que ele sofreu. Tem um autor, que eu também gosto muito dele, chama-se C.S. Lewis. Ele disse o seguinte: o sofrimento é o megafone de Deus para um mundo ensurdecido. Parou para pensar nisso? Deus vai falando com a gente. Ele vai falando, ele vai falando, ele vai falando todos os dias, mas você está surdo para a voz dele. Você está completamente surdo, você não o escuta, não dá importância ao que ele fala. Aí ele tem um megafone. Ele tem um megafone. Ele pega o megafone dele e usa. E qual é esse megafone dele? O sofrimento. Aí a gente ouve ele. Aí nós escutamos ele. Quantas vezes eu escutei Deus assim? Quando o Lewis falou isso,
Eu parei para ver a minha vida passada, as coisas que me aconteceram no passado, e às vezes que Deus precisou usar o seu megafone comigo, para eu poder escutar. Somos humanos, irmãos. Somos desatenciosos por natureza. Isso já está intrínseco em nós, está na nossa natureza. Tá? É algo que brota dentro da gente. Nos distraímos facilmente com as coisas. Tá? Nós nos perdemos facilmente com as coisas dessa vida. E não é à toa que o escritor de Hebreus diz lá no capítulo 13, capítulo 12, quando ele fala assim: se larga esse embaraço que te assedia, esse pecado que tenazmente segura você, se desembaraça disso e corra para a carreira que te está proposta, porque Deus sabe da nossa condição fraca de nos embaraçarmos com os negócios, de nos embaraçarmos com as viagens, com o passeio ou com qualquer outra coisa em nossa vida. Não que isso não seja ilícito, por favor, mas quando isso passa a ter o nosso foco absoluto, quando isso passa a ter toda a nossa atenção e contraria o que o próprio Jesus nos ensinou, quando ele diz o seguinte: olha só, olha como é que funciona as flores no campo, olha lá, dá uma olhadinha lá, não trabalham, nem fiam, mas olha como é que elas se vestem. Nem Salomão, na sua glória, conseguiu se vestir com tanta riqueza, com tanta beleza. Olha os passarinhos nos seus ninhos. Nenhuma ave cai do céu sem o meu consentimento, sem o meu conhecimento. Jesus praticou isso, ele viveu isso. Quando chegaram para ele, falaram: Jesus, eu vou te seguir. Rapaz, você vai me seguir? As raposas têm seus covis, as aves têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Você vai me seguir? Realmente é isso? Você vai me seguir? É lícito trabalhar? Claro que é, mandamento. Trabalho quem criou foi Deus. É evidente que sim. Mas, irmãos, temos que vigiar para que nada, absolutamente nada na nossa vida, tire o nosso foco do Senhor Jesus. O nosso olhar tem que ser perene e reto e sempre para Ele. Nós não podemos desviar em momento algum. Trabalhando como é que Neemias construiu os muros lá de Jerusalém. Numa mão ele tinha a pá, na outra mão estava a espada. Era assim que ele fazia. Com uma mão ele construiu o muro e na outra ele estava com a espada. Irmãos, é assim que funciona. E muitos de nós, e eu estou me incluindo nisso também, nos esquecemos da tal da pá. Ficamos só com a espada. Ficamos só com a tal da espada. Qualquer coisa é mais importante. Uma viagem é mais importante. Vir à igreja, meu Deus, não. Tem online. Então, vocês estão me entendendo onde eu quero chegar? Existe uma responsabilidade. Isso aqui é algo sério. E o que o Senhor estava me mostrando é exatamente isso. E aí, quando a gente insiste nessa trilha, ele vai pegar o megafone dele. Porque ele te ama. Não é porque ele é mau, não. Mal seria se ele não pegasse o megafone. Mal seria se ele te deixasse de lado. Ele fala, ele nos mostra também que ele é como um pai comum. O filho é feliz quando o pai o disciplina. E a intenção de Deus é nos salvar, é nos libertar, é nos dar o melhor, é nos fazer conhecer essa riqueza da sua graça e essa doçura do seu amor. E é por esta razão, o que ele fez com Jesus, ele está tentando fazer a mesma coisa conosco. Só que Jesus foi submisso. Jesus obedeceu. Jesus foi até o fim em obediência. Salmo 69. Depois leiam esse salmo todo em casa. Vou pedir encarecidamente para vocês. Leiam esse salmo em casa, todo ele. Eu vou ler só alguns versículos. Vai ficar assim. Eu vou ler o versículo 7, 8, 14, 20, 21 e 33. Porque é só para pegar a ideia central. Olha o que Davi escreveu. Por amor de ti tenho suportado afrontas, a confusão
cobriu o meu rosto. Tenho me tornado um estranho para com os meus irmãos e um desconhecido para com os filhos de minha mãe. Tira-me do lamaçal e não me deixes atolar. Seja eu livre dos que me odeiam e das profundezas das águas. Afrontas me quebrantaram o coração e estou fraquíssimo. Esperei por alguém que tivesse compaixão, mas não houve nenhum. E por consoladores que eu não achei. Deram-me fel por mantimento, versículo 21. Deram-me fel por mantimento, e na minha sede me deram a beber vinagre. Porque o Senhor ouve os necessitados e não despreza os seus cativos. Aqui nós vemos um Davi profetizando, fazendo uma profecia messiânica da situação que Jesus se encontrava. E não é o que o mundo faz com a gente pede água para o mundo, a gente vai lá no mundão, me dá água, e vem fel no lugar da água. Quantas vezes não aconteceu isso conosco? Davi está dizendo das experiências que ele teve. As pessoas da minha própria família estão contra mim. Os meus irmãos não gostam de mim. É o que Davi está dizendo aqui. Afrontas me quebrantaram o coração e eu estou fraquíssimo. Gente, eu estou falando do rei Davi. Rei Davi. É dele que eu estou falando, não é do Cleiton não. Ele está dizendo que ele está fraquíssimo. Esperei por alguém que tivesse compaixão de mim e não encontrei ninguém. Não é assim que funciona? Olha o Salmo 119. Salmo 119, versículo 67. O mesmo Davi agora. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora tenho guardado a tua palavra. Antes de eu ser afligido, eu andava fazendo coisas erradas. O meu foco era outro. Eu pensava em outras coisas. A minha atenção era em outras situações. Mas aí o Senhor pegou o megafone, Deus. O Senhor pegou o megafone. E agora eu guardo a tua lei. Agora eu guardo a tua lei. Deus me deu um quadro muito interessante, que é o quadro do perfumista. Todo mundo sabe que qualquer essência do perfume precisa haver um fixador. E o que faz aquele perfume valioso é a propriedade do fixador. Porque não adianta você ter a melhor das essências, mas se o fixador não for bom, essa essência se perde. O sofrimento faz exatamente isso com a gente. Quando nós precisamos exalar o perfume de Jesus, nós precisamos exalar, tá, esse perfume dele, para que as pessoas possam sentir esse cheiro maravilhoso. Mas que coisa gostosa, o que é isso? Mas se o nosso fixador for ruim, se ele for ruim, o perfume não vai durar muito tempo. E foi isso que Deus colocou no meu coração. E aí, para o fixador ficar lá, vem o sofrimento, vem a situação ruim, vem a situação, porque o que Jesus, o que o apóstolo Paulo nos ensina lá na carta dele aos Efésios, capítulo 6, quando ele fala da armadura, que nós devemos tomar a armadura de Deus para resistir no dia mau. O dia mau é uma realidade. Dia mau na vida de crente é realidade. O que vai fazer a diferença é como você vai passar neste dia. Porque você vai passar. Você não vai ficar plantado ali. Você vai passar nesse dia. E isso vai acabar uma hora.
E você precisa continuar exalando esse perfume. Você precisa continuar dando o seu testemunho. E como é que a gente dá testemunho no momento de dificuldade, de luta, onde as coisas estão dando errado, onde você está desempregado, onde o teto parece que é de bronze, a sua oração não sobe, e quando você clama e as coisas não acontecem, como é que isso funciona? Como é que é ser cristão nesse ambiente? E o que Deus fez com Jesus foi exatamente isso. Jesus precisava ser consistente. Precisava ser constante também. Não é aquela linha sinuosa, não. Ele precisava ter substância dentro dele. Por isso que quando Jesus falava, ele contagiava todo mundo. Ele era feito de uma outra composição, de uma outra natureza. Ele era uma pessoa diferente de todas, porque ele tinha consistência espiritual. Ele exalava o perfume de Deus, sim. Ele era perfeito nos caminhos dele, porque ele era obediente, e ele aprendeu a obedecer pelas coisas que sofreu. Deus às vezes usa esse megafone para nos ajustar. Todo mundo aqui sabe disso. Todo mundo sabe disso. Só que ao invés de nós tomarmos o caminho fácil, a gente espera acontecer exatamente isso. Porque Deus não vai deixar você ir para o buraco. Ele jamais vai deixar que isso aconteça. E se for preciso dele usar o megafone dele, ele vai usar. Então essa definição que C.S. Lewis fez aqui, ela é perfeita. Ela é perfeita. E vamos para a última. A última razão porque Deus levou Jesus lá para Nazaré, para esse lugar onde tudo é parado. É o estaleiro, onde você fica lá, meu Deus do céu, a mesmice de sempre. As coisas aqui não andam, está tudo parado, não vejo movimento. É horrível, ficar nessa posição é péssimo. Mas Jesus estava lá. A terceira razão se encontra no mesmo texto que nós lemos. Olha o que está escrito em Mateus 2,23. Mateus 2,23 diz assim: e chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse, olha bem, para que se cumprisse o que foi dito. Para que se cumprisse o que foi dito. Vamos ver o que é que foi dito em relação a Jesus? A palavra de Deus diz, lá no Evangelho, 2 João, capítulo 1, verso 29. Evangelho de 2 João, capítulo 1, verso 29. Olha só o que foi dito a respeito de Jesus. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse, bradou em alta voz para todo mundo escutar: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Mas para Jesus ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, primeiro ele ficou lá em Nazaré, lá aprendendo, lá vendo as coisas paradas, sofrendo as coisas que sofreu, vivendo uma vida num lugar que não podia lhe oferecer nada. Ele precisava aprender, ele precisava ter um foco numa coisa só, que era conhecer cada vez mais a Deus, conhecer mais o seu amor, conhecer a sua graça, para que depois um dia alguém chegasse e falasse assim: aí está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí está a pessoa que resolve qualquer solução. É nele que reside toda a vitória. E é ele que vai nos livrar do pecado. E olha o que Deus fala ao nosso respeito. Palavras do próprio Jesus. Em João, no mesmo Evangelho de João, no capítulo 15, verso 16. 15 e 16. Ele diz assim: não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi. Mas eu vos escolhi a vós. E vos nomeei. No grego é designar. Ele escolheu, ele designou, ele determinou que fosse assim. Então ele determinou que cada um de nós fôssemos dar fruto. Que vocês vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Então, Jesus está dizendo aqui, que Ele determinou que para nós darmos fruto.
Ele nos abençoou, Ele nos capacitou, Ele nos condicionou a darmos frutos. Mas Ele fez isso por quê? Porque Ele que nos escolheu, foi Ele que nos buscou. Ele falou: vocês não me escolheram não, fui eu que escolhi vocês. E eu determinei que fosse assim com vocês. Existe algo que foi determinado ao nosso respeito. Deus, para cada um de nós aqui, Deus tem um propósito. Quando Deus pegou Jesus e colocou ele lá em Nazaré, ele colocou Jesus em Nazaré porque ele tinha um propósito para Jesus. Qual era o propósito? Ser o cordeiro dele que tiraria o pecado do mundo. Quando ele levou para esse lugar de separação, para esse lugar onde ele vai ficar escondido, um lugar onde ele vai ter que aprender. Vocês imaginem só, aos 13 anos, a criança judia já se tornava adulta. Ela já tinha condições de decidir sobre si mesma. Com certeza, Jesus acompanhava José na sua profissão, no seu dia a dia. Com toda certeza, porque isso era muito comum no mundo antigo. Era assim que funcionava. Então imaginem só, toda aquela jornada que José empenhava todos os dias, Jesus ao lado dele, sendo o seu auxiliar e acompanhando ele em todos esses momentos. Quantas coisas Jesus não viu, quantas necessidades ele não passou, quantas situações difíceis. E essa palavra profética de Davi diz que a minha própria família não gosta de mim. Vocês acham que os irmãos de Jesus era tudo belezinha? Jesus era o melhor irmão do, né? Vocês acham que era assim? A Bíblia diz que os próprios irmãos dele não criam nele como Senhor, como Deus, como enviado de Deus. Os próprios irmãos, a sua própria família. Esse salmo ele é profético porque ele se refere à pessoa de Jesus. Queridos irmãos, o que o Senhor Deus está nos mostrando nesta manhã, o que Ele está nos dizendo agora, inclusive o título dessa mensagem é: Ele será chamado Nazareno, porque Deus determinou algo a seu respeito. Eu não sei o que é, Deus sabe, com certeza você deve saber, se não ainda busque Ele, mas que com certeza Deus tem um propósito para a sua vida, e Deus está te separando em função disso, para cumprir esse propósito. Deus pode te usar de diversas maneiras. Ele tem a maneira que Ele escolheu para você. Cabe a nós descobrir qual é esta maneira, aonde, qual vai ser a nossa área de atuação. Levei 50 anos, irmãos, 50 anos, só 50, para chegar a ser consagrado a pastor. E minha esposa sabe da minha história, né? Dos meus sonhos, dos meus projetos, do que eu queria ser, né? Ser o bambambam, de ser o grande empreendedor, o mega, super, triper empresário, dominador. Minha esposa sabe dos meus sonhos mirabolantes. Só foi paulada. Deu tudo errado. Não era o que Deus escolheu para mim. Amados, Deus tem um propósito para a sua vida. E aí eu vou finalizar com isso. Eu já falei sobre isso aqui, mas é bom a gente lembrar. O apóstolo Paulo, quando estava indo para Damasco, para dar uma escorraçada nos cristãos que estavam lá, a Bíblia diz que quando Jesus o derrubou do cavalo, veio aquela luz fulgurante, pleno sol de meio-dia, uma luz mais forte ainda, e Saulo ficou todo desmontado lá, literalmente desmontado, ele estava no chão naquela hora, cego e tudo mais. E ele perguntou: mas quem é o Senhor? Eu sou Jesus, Saulo, que você me persegue. Eu sou Jesus que você persegue. Por que você ainda está resistindo? Por que você ainda está recalcitrando contra os aguilhões? Vai continuar resistindo? Há quantos dias eu não estou te falando, Saulo? Saulo, eu tenho planos para a sua vida. Eu tenho um objetivo para você. Vai continuar nessa? Tive que te derrubar do cavalo. Ficou cego 3 dias.
Precisava dele passar por isso? Não. Aí, mas Deus teve que pegar um megafone, não teve jeito. Entendeu? Ele tinha planos para ele, porque Saulo estava caminhando para um momento da sua vida de destruição. E Deus não queria isso. Deus não queria isso para ele. Deus o amava e o transformou no grande Paulo. Temos um hino assim. Então, gente, é a mesma coisa conosco. A gente não pode, temos que buscar Deus e saber o que Ele tem para nós. O que Deus preparou para nós. O que Ele pretende conosco. Porque se realmente nossa visão, nosso olhar, a nossa mente está lá em cima, e se o nosso tesouro está guardado lá, pouco importa o que está aqui embaixo. Pouco interessa. Senhor, faz de mim o que o Senhor quiser, porque aonde o Senhor me colocar, tá, eu sei que vai ser o melhor para mim. O Senhor não vai me colocar em furada, não vai me deixar sem ter condições para a minha subsistência, para cuidar da minha família. Então, irmãos, quando Deus faz alguma coisa conosco, Ele faz com um propósito, com um objetivo, e foi o que Ele fez com Jesus. Para Jesus chegar na cruz, começou lá em Nazaré. Depois de Nazaré, Ele foi para Jerusalém. E aí Ele começou o ministério dele, tá? A obra dele. Então, queridos, foi essa palavra que Deus colocou no meu coração. Foi quando Ele me mostrou toda essa direção, o mesmo propósito que Ele teve com seu próprio filho, é o mesmo propósito que Ele tem conosco, também somos seus filhos, e Ele quer fazer a mesma coisa conosco. Então vamos permitir que Ele faça essa obra em nossas vidas, vamos deixar que Ele faça isso conosco, deixa Deus cuidar de você, deixa Deus direcionar a sua vida. E se neste momento você está no vale, calma seu coração, Ele está no controle, Ele está dominando as situações, não se preocupe, não fique tenso, porque Ele sempre vai querer o melhor para a sua vida. E se Ele está permitindo que você passe por esse vale, uma grande lição você vai receber, você terá no final dele. Vamos entender isso. Amém, queridos? Que Deus abençoe ricamente vocês. Vamos ficar de pé, queridos? Glorioso Deus, bendito Pai, Senhor, eu te agradeço por essa palavra, tua palavra, mais uma vez, Deus, tua escritura pura, tudo que o Senhor escreveu. Isso foi falado agora aqui para o teu povo e para mim também, Senhor. Pai, eu peço a ti agora, aqui termina a minha parte, Senhor, agora é com o teu Espírito Santo. É Ele que vai fazer a diferença agora em nossas vidas. Usa essa palavra, Senhor, dentro de nós. Modifica nossas vidas, porque tem que produzir frutos em nós, tem que produzir em nós atitude de arrependimento, se esse for o caso, tem que produzir em nós diferença, Senhor. Nós precisamos ser cristãos da forma como a Bíblia nos ensina, do jeito que ela nos fala. Senhor Deus querido, atua em nós, Senhor, trabalhe em nossas vidas, e eu te agradeço por essa palavra que o Senhor nos deu agora, neste momento. Agora olha teu povo, Senhor, que agora se despede, meu Deus, e vai para cada um para a sua casa. Senhor, coloca sobre eles a tua paz, a tua segurança, acampa os teus anjos ao redor de cada um de nós, guardando os nossos caminhos e as nossas vidas, durante todo o decorrer desta semana. Faz, Senhor, prosperar os nossos caminhos, para que o teu nome seja exaltado e glorificado em nós. Ensina-nos, ó Deus, a tua verdade. Ensina-nos, ó Pai, a tua palavra. Abre o nosso entendimento. Temos os corações endurecidos, precisamos amolecê-los, Senhor, mas pedimos a tua ajuda quanto a isso. Pai, toma conta de nós, de nossas famílias, Senhor, que nós possamos de verdade ser o teu perfume nesta terra. Ó, meu Pai, exalar o teu perfume, Pai, diante de toda esta multidão. Deus, eu te agradeço desde já por tudo que o Senhor já tem feito em nosso meio, pois é no nome santo do Senhor Jesus que eu te agradeço. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, as consolações e a comunhão do seu Santo Espírito, que seja Ele sobre todo o povo de Deus aqui reunido e sobre todos aqueles que estão nos ouvindo nesta hora, desde agora e para todo sempre. Amém. Glória a Deus.